Então, voltando aqui, vamos continuar para a terceira parte, nossa terceira aula. Daqui a pouco eu perco as contas, né? Então, como é que se faz o estudo do zodíaco oriental? É simples. Você vai olhar para a polaridade, né? Que pode ser yin ou yang, e a gente vai falar dela daqui a pouco. Você vai olhar para os elementos, né? Um dos 5 elementos, com uma polaridade yin ou yang, e um dos 12 animais, tá bom? Então a gente tem aqui a energia da terra, né? E a energia do céu, que pode estar em sua polaridade yin ou a sua polaridade yang. Eu sempre falo para as pessoas assim, que quando você age de acordo com aquilo que o céu e a terra te deram, né, no momento do seu nascimento, é como se você fosse sair com a bênção do seu pai e da sua mãe, né? Eu acho que todo mundo já passou por experiências do pai ou da mãe falar: eu não quero que você vá naquele lugar, eu não abençoo, né? E aí a gente se lasca, né? Quando a gente desobedece eles. E aqui não é diferente, né? Porque o céu é o pai dos pais, a terra é a mãe das mães. Então, quando a gente age de acordo com esses carinhas aqui e esses daqui, é como se a gente estivesse indo para a vida com a bênção do nosso pai e da nossa mãe. Então, vamos explicar um pouquinho o que é yin e yang, né? Então, é assim, ó. Lembra aquele chinesinho que estava observando as coisas? Pois é, esse mesmo chinesinho acordou, abriu seus braços, se espreguiçou, né? Foi lá fora que não tinha banheiro, né? Colocou xixi para fora, cocô para fora, ele olhou para o céu lá em cima, o sol, o brilho, barulho, movimento, e deu nome para tudo isso de Yang, tudo isso que a natureza manifesta de manhã, né? De Yang, que é esse movimento para cima, para fora, para frente. Aí ele saiu para trabalhar. E aí voltando, né, ele foi percebendo que anoiteceu, que no céu tinha uma lua, ele queria ir para o chão repousar, ele queria comer, que é um movimento para dentro, né? Ele queria observar as coisas, que é um movimento para dentro, ele queria ficar quietinho, em seu repouso, né? E olhar para dentro. Então, isso é esse primeiro movimento, essa primeira descrição do yin e do yang, né? O homem, ele é predominantemente yang, a mulher é predominantemente yin, porque se a gente olhar para esse símbolo aqui, né, o Taiji, a gente vai ver que dentro do yang existe uma porção de yin e dentro do yin existe uma porção de yang. Então não existe nada somente yin e somente yang, tá bom? Então mesmo que você olhe lá no seu mapa, poxa, Bianca, todos os meus pilares são yang, tá? Você, claro, existe uma porção de yin, porque o yin, por exemplo, é o nosso corpo e o yang é o nosso espírito. Então, não teria condições de ninguém viver aqui nessa terra se não tivesse yin e yang, né? Se não tivesse essa coisa, se não viesse de um pai e não viesse de uma mãe, certo? O nosso corpo, por exemplo, precisa de proteção e de nutrição. Outra coisa interessante olha o homem e a mulher, né? O sexo, né? O órgão sexual do homem, ele é para fora. O material genético do homem vai para fora nesse movimento yang. O órgão sexual da mulher é interno, né? O material genético da mulher é interno. Então, até isso, gente, yin e yang não dá para discutir, tá bom? Então eu quero que vocês olhem agora para o mapinha de vocês, para os 4 pilares que vocês anotaram e deem uma olhada. Quanto você é yin, quanto você é yang. E respeite isso, tá? Porque às vezes as pessoas ao seu redor são diferentes e esperam que você tenha uma atitude diferente. A minha filha mais velha, por exemplo, ela é toda yin. Os 4 pilares dela são yin. Então, enquanto tá todo mundo indo viajar, indo pra balada, indo pra festa barulhenta, ela quer ficar
estudando o coreano dela, ela quer ficar lendo os livrinhos dela, ela quer ficar no cantinho dela, tá? E a gente tem que respeitar, né? Eu, na minha infância, tinha um pilar in também. E eu gostava. Minha mãe ia pro shopping com os meus irmãos e eu gostava de ficar em casa com meus livros. Tá bom? Então, a coisa mais importante na hora de analisar esse mapa é você se respeitar e você se posicionar. Que se você não quiser sair, você não deve sair. Se você quiser sair, você não deve ficar em casa. Tá bom? São só alguns exemplos simples, mas de algo, por exemplo, uma pessoa que tem pilarinha, ela não gosta de trabalhar em lugar com muita gente, né? Ela não gosta de ir em festa com muita gente, ela gosta de ficar no cantinho dela, tá bom? E aí a gente tem que respeitar, sim, a nós mesmos e aos outros, tá? Então agora a gente vai falar dos 5 elementos um pouquinho, que o nome original deles é 10 troncos celestes, ok? Então, a gente começa sempre falando da madeira. Por que da madeira? Porque a madeira, ela é o elemento do nascimento, né? Então, se você tem aí a madeira que representa a saúde social, né? Como a gente socializa, como a gente interage com as outras pessoas. Se você tem um elemento madeira da polaridade Yang significa que você é uma pessoa que gosta mais ou deveria gostar mais de festa, networking, estar no meio de um monte de gente, fazer um monte de contato, né? Tem essa facilidade. E se você tem a madeira Yin, você é uma pessoa que gosta mais de estar em lugares com menos pessoas, né? Estar entre amigos. Eu sempre falo que a madeira Yang gosta de balada, né? E a madeira Yin gosta de barzinho, gosta daquele lugar onde tem poucas pessoas e que consigam conversar, tá? Claro que a conversa disso aqui vai muito longe, mas se eu me prolongar, a gente vai ter 10 horas desse curso, tá? Então, eu vou procurar ser mais breve possível. Assim, e pessoas que não têm madeira? São pessoas que não têm esse dom, não têm esse dom natural de ir fazer uma amizade, ir conversar com alguém, né? Ou confiar nas pessoas, tá bom? Então, isso é algo que a pessoa vai precisar desenvolver. Passando para o fogo, gente, é família. Fogo é sangue, tá? Marido é contrato social, esposa é contrato social, certo? É um contrato. Agora, quando a gente fala do elemento fogo, a gente está falando de relações de sangue. Então, se o Yang é para frente, né? Então, a minha relação do fogo Yang é ter filhos, né? Produzir descendentes. Então, pessoas que têm fogo Yang no mapa, elas sentem necessidade de ter filhos, né? E se elas não têm filhos, elas assumem um papel de pai e mãe do mundo. Tudo bem? Já o fogo yin é a necessidade de olhar para os pais, de cuidar dos pais, né? E às vezes de ter até uma profissão, uma carreira que tem a ver com ancestralidade, culto à ancestralidade, gostam de religiões que cultuam os ancestrais, tá bom? Então, se você não tem nenhum dos dois, você ter filhos ou cuidar dos seus pais se torna algo opcional, né? E não tão fácil quanto se você tivesse esse elemento presente nos seus pilares. Terra. Terra, gente, é carreira e profissão, tá? Então vamos pensar, carreira e profissão para fora, de mim para o outro, é trabalho, né? Porque quando eu trabalho, é uma energia que sai de mim e vai em direção ao outro. Quando é algo que eu pego do outro e trago para mim, é estudar, é aprender, né? Porque eu aprendo com o outro e ponho dentro de mim. Então, as pessoas que têm pilar de terra yang são pessoas dadas ao trabalho, elas querem sempre estar fazendo algo para oferecer ao mundo. Enquanto as pessoas que têm pilar de terra yin, elas gostam de estudar, elas estão sempre estudando, adoram aprender coisas. Tá bom? E se você não tem nenhum dos dois, geralmente são pessoas que têm muita dúvida sempre do chamado, né, para a profissão. Elas falam: "Nossa, eu não sei o que eu nasci para fazer", mas elas ou têm dificuldade de parar no trabalho, de ficar bastante tempo no emprego, têm dificuldade de dar continuidade a um curso ou de escolher um curso, por exemplo, tá bom? Mas outras peças do Basi ajudam a pessoa a encontrar o caminho. Aí agora a gente vai falar do metal, né? O metal financeiro. Gente, a gente está num ano de metal yang,
tá? O que que isso significa? É ano para multiplicar dinheiro. Mas lá na frente no curso a gente vai dizer como se faz isso, tá? Mas o Yang, lembra, é para frente, para cima, expansão, movimento. Então, é um movimento rumo à expansão financeira, tá? Não é para adquirir propriedades. Adquirir propriedades, né? E transformar o dinheiro em patrimônio é o ano que vem, tá bom? Esse ano é um ano para multiplicar dinheiro, diversificar investimentos. Então, uma pessoa que ela tem esse pilar, né? Ela tem no pilar dela essa energia do metal Yang, é uma pessoa que tem grande capacidade de ganhar dinheiro, né? Ela consegue ganhar dinheiro, ela sempre tem dinheiro. Agora, não significa que ela vai saber poupar ou materializar esse dinheiro e transformar isso em patrimônio. Porque existem pessoas que ganham muito e não tem nada, existem pessoas que ganham pouco e tem muito. Aí depende se a pessoa tem um pilar de metal Yang ou um pilar de metal Yin. E se a pessoa não tem nenhum dos dois, isso terá que ser desenvolvido nela, ok? E por fim, né, gente, a água. O pilar da água, o elemento água, que é o físico. Então, se o Yang é para fora, é o exterior, então é a aparência. Pessoas que têm pilar de água Yang são lindas. Elas têm um magnetismo, elas têm um borogodó que a gente olha para elas e quer olhar mais, tá? Já as pessoas que têm pilar de água Yin, elas têm uma saúde solidificada, né? Elas têm uma força no corpo muito grande em relação a não adoecer fácil, a viver muito, né? Então seria um elemento aí que dá longevidade para a pessoa, ok? Então, para a gente falar mais um pouquinho sobre os elementos, a gente tem aqui o fogo, que é o calor, a terra, que é a umidade, o metal, que é a secura, a água, que é o frio, e a madeira, que é o vento, tá? Então, quando a gente fala do ano de 2020, no clima, né, o metal, ele aumenta, ele gera, produz a água, né, e ele beneficia o fogo. Então, a gente falar um pouquinho do clima aí, é um ano de 8s e 80s, né? Então vai ficar uns dias muito calor, vai ficar uns dias muito frio, vai ficar uns dias muito calor, vai ficar uns dias muito frio. É um ano que tende a secura, né? E que vai absorver a umidade, então a gente vai ver muita doença respiratória, né? Muita doença infecto-contagiosa nesse ano. É um ano que por quê? Porque o metal ele impede o movimento do vento, né? E quando o vento não está em movimento, a gente tem essa concentração de vírus, bactérias no ar, tá? E aí, daqui a pouco eu vou dar uma continuidade nessa parte para esse vídeo não ficar muito longo, para a gente falar o que é que esse elemento metal fará com as diversas saúdes, né? A saúde social, a saúde da família, a saúde profissional, a própria saúde financeira e a saúde física. Então vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta na próxima aula.